Paulo. Agora, pelas ondas amigas da sua rádio, entra no ar o programa Incendeia São Paulo. Começa agora mais um campeão de audiência. Aumente o volume do seu rádio. Está entrando no ar o programa Incendeia São Paulo. Começa agora pelas ondas amigas da sua rádio. Entra no ar o programa Incendeia São Paulo. 11 horas Agora, e 4 pelas ondas minutos. amigas da sua rádio, entra no ar o programa Incendeia São Paulo. Começa agora mais um campeão de audiência. Aumente o volume do seu rádio. Está entrando no ar o programa Incendeia São Paulo. Começa agora mais um campeão de audiência. Aumente o volume do seu rádio. Está entrando no ar o programa Incendeia São Paulo. agora pelas ondas amigas da sua rádio. Entra no ar o programa Incendeia São Paulo. Agora, pelas ondas amigas da sua rádio, entra no ar o programa Incendeia São Paulo. Começa agora mais um campeão de audiência. Aumente o volume do seu rádio. Está entrando no ar o programa Incendeia São Paulo. Começa agora mais um campeão de audiência. Aumente o volume do seu rádio. Está entrando no ar o programa Incendeia São Paulo. Rádio Monte Oreb. 11 horas e 6 minutos. Rádio Monte Oreb. Aleluia, bom dia São Paulo, bom dia Brasil! Já não? Começa mais um programa Incendeia São Paulo com o pastor Luiz Labareda. Eu quero. E o nosso Deus, que querendo a paz, Hortifruti da Lu. Frutas selecionadas. Setor de folhas para suas saladas deliciosas. Legumes direto da horta. Temos também o setor de mercearia. Arroz, feijão, óleo, sucos e muito mais. Venha, aproveite, porque tem oferta todo dia. Anote aí o endereço: Rua Expedito Ribeiro de Souza, número 117, no Jardim Paulistano.
Rua Expedito Ribeiro de Souza, número 117, no Jardim Paulistano. Quer poupar? Vem pra cá! É na Hortifruti da Lu. Barbearia da Comunidade. Corte bom e barato. Olha só as promoções. Criança de até 12 anos paga R$15. Adulto, R$20. Corte só na máquina, R$10. Barba lisa, R$10. Barba desenhada, R$15. Pezinho, R$5. Luzes, R$25. Relaxamento, R$20. Corte social e degradê, R$20. Anote aí o endereço. Rua Dourada, 331, entrada da Associação, Primeira Viela, Área Verde, Capadócia. Evangelista Edmilson Barbeiro. Anote o número do WhatsApp: 11 9 80 12 4787. (11h10). Essa é a Rádio Monte Oreb. A bênção de Deus está aqui. Isaías, capítulo 6. Isaías fala, ele começa a clamar falando alto. Só que Isaías, ele estava começando agora, estava começando com mais um mistério em sua vida. Ele estava agora aprimorando, conhecendo um dos 9 dons espirituais. Isaías agora ele estava tendo uma visão. Isaías começa a dizer, logo no começo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamava um aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então Isaías grita: ai de mim! Estou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
aproximadamente em 730, acontecia antes de Cristo, acontecia algo novo na vida de Isaías. Isaías era um profeta a qual, quando ele tinha uma missão dada por Deus, ele ia e fazia. Isaías tinha uma grande intimidade com Deus. Isaías não era qualquer pessoa. Isaías era um homem a qual se dedicava na obra do Senhor. O texto não vai dizer o grau, o parentesco do rei Uzias, porque Isaías e o rei Uzias tinham uma ligação. E não era uma ligação somente de texto, era uma ligação sanguínea. Isaías, muitos estudiosos dizem que ele é primo, que ele rei Uzias era tio dele. Vamos se dizer então que Isaías, um dia, um mensageiro chega até Isaías. Um mensageiro vem e chega para Isaías e fala assim: Isaías, estão chamando você. Estão chamando você. Meus irmãos, Isaías era profeta. Era homem de Deus, a qual, quando ouvia Deus falar, ele tinha que ir e cumprir. O bom é saber que Isaías, ele pregava aquilo que Deus queria. Ele não pregava aquilo que o homem gostava de ouvir. Ele simplesmente ia e pregava aquilo que Deus passava. Isaías não fazia a sua própria vontade. Isaías fazia a vontade de Deus. Mas vamos entender que antigamente os profetas, eles não eram amados. Os profetas eram suportados. Os profetas eram suportados. Ninguém gosta de profeta. Poucas pessoas gostam de profeta. Isaías tinha uma pregação pesada. Isaías, quando via o pecado, ele fazia aquilo que Deus pedia. Ele ia, e sem dó, ele olhava a ferida da pessoa. Ele olhava a ferida e apertava o dedo na ferida até o povo falar: ai, ui. Você vai entender que antigamente os profetas, eles, o ganha-pão deles era o trabalho. Naquela época existia homens, profetas a qual cuidavam de bois, eram homens de campo, seguravam os bois pelo chifre e amansavam os bois até eles ficarem tranquilos.
Existiam profetas a qual em suas madrugadas em panificadoras o Espírito Santo vinha em direção não dos palácios, mas vinha em direção ao profeta que estava ali fazendo os pães. Um dia um profeta estava levedando a massa, e enquanto levedava a massa, ao mesmo tempo ele levedava e falava: Senhor, Senhor, eu libero uma palavra profética para este povo, que haja libertação a este povo. Aleluia. Aleluia. 11h19. Acontece que os profetas, eles tinham que trabalhar para se sustentar, para eles poderem comer, se vestir. Mas Isaías vinha ao contrário da situação daquela época. Isaías tinha o sangue azul. Mas como assim, Labareda? Como ele tinha o sangue azul? Vou te explicar. Isaías era sobrinho do rei Uzias. Não faltava nada para Isaías. Porque naquele tempo o profeta, ele, como eu disse, ele era suportado e não amado. Mas Isaías, quando chegava nos lugares, as pessoas batiam nas costas dele. As pessoas não suportavam Isaías. Só que tinham que aturá-lo. Tinha que aturar o profeta. Tinha que aturar Isaías. Mas por quê? Porque Isaías era parente do rei. E quem mexe com o rei? Imagina nos dias de hoje, você sendo parente de um presidente, um governador, um prefeito. Quem mexeria com você? Se alguém arrumasse uma confusão com você ou algo parecido, com certeza iria preso. Isso acontecia naquela época também. E Isaías tinha alguém que cuidava dele. Mas assim como foi dito no começo, o mensageiro chega e chama Isaías. Só que acontece que é o seguinte: esta mensagem está falando sobre chamado. Esta mensagem está falando sobre chamado. Meu irmão, se você tem um chamado, vai e cumpre. Se Deus te chamou, não hesita não, vai. Vai! Vai, faz aquilo que Deus falou para você fazer. Acontece que Isaías, ele estava ainda no começo de teu ministério. Você vai entender que Isaías, você vai entender que
Isaías, ele era um profeta, mas ele era um profeta a qual ele era arrogante. Ele se achava melhor do que os outros. Ele, quando chegava nos lugares, ele fazia o que Deus pedia. Mas Isaías, ele não tinha aquilo que todo crente precisa, que é o amor. Isaías não tinha dó do povo. É claro, mas você vai falar, mas ele tinha que pregar a verdade. Sim, claro. Sempre temos que pregar a verdade. Mas você vai entender que Isaías, ele se achava melhor do que os outros. Porque você vai ver que nós estamos falando de chamado. E Deus ia ter um encontro com Isaías. Você vai entender que no texto que de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 6, Isaías é uma pessoa. E você vai entender que Isaías do capítulo 6 em diante é outro. Ei, ha! Eita Deus! Deus está dizendo, ei, eu estou aperfeiçoando o teu ministério. Eu estou ajustando as coisas em sua vida. Eu estou mudando algumas coisas em ti. Coisa linda! Você vai entender que Isaías, ele se achava melhor. Sabe aquele crente a qual quando chega na igreja, ele chega já demonstrando com o nariz empinado, achando que é melhor do que você? Existe esse tipo de crente. Existe aquele crente que quando ele está na igreja e muitas das vezes ele olha e fala que o culto não está bom. Ele fala que o culto está frio. Como se o culto fosse da maneira que ele quer. Sabe aquele crente que quando ele chega no pastor, chega no líder espiritual da igreja, ele chega e fala assim: pastor, joga o microfone no meu peito, o fogo vai cair. O fogo vai cair, o fogo vai cair, o fogo vai cair. Pastor, joga. Joga o microfone que o fogo vai cair. Não se acabará. E o azeite da botija não vai te faltar. Alimenta o profeta pra tu prosperar. E o pouquinho que tu tem, Deus vai multiplicar. Oh, maravilha! Eita Deus poderoso! Eita Deus! Meu irmão, deixa eu falar pra você. Tem pessoas que entram dentro da igreja. Tem pessoas que entram dentro da igreja e ela quer fazer bolinho, quer fazer grupinho,
reuniãozinha contra você. Tem tipo de homem e mulher assim, e que se dizem ainda homem de Deus. Tem pessoas que exigem uma performance espiritual que a sua seja igual a dela. Meu irmão, o fogo só cai se Deus quiser. O fogo só cai se Deus permitir. Sabe o que acontece? Essa pessoa está na rua. Aí Deus pega, limpa, tira do choco da lama, põe para dentro da casa de oração. Aí ele começa a congregar. Aí Deus começa a dar os dons espirituais, a ciência da palavra, um QI um pouco mais elevado. Aí ele começa a achar que é melhor. Sabe o que eu entendo? Sabe o que eu entendo? Eu entendo que esta vida é igual uma roda gigante. Um dia ele tá lá em cima, mas mal ele espera, a roda gigante vai ter que girar. Ela vai ter que girar e um dia aquele que pisa em você vai ter que ver Deus exaltando você, porque um dia ele tá lá em cima achando que é melhor. Aí Deus fala, vai ter que descer, e quando desce, Deus te exalta na terra. Sabe o que eu vou entendendo? Eu vou entendendo que Isaías está indo em direção ao templo. Só que temos que entender a história do rei Uzias. Temos que entender a história do rei Uzias. 11h30. Rádio Monte Oreb. Meus irmãos, o rei Uzias era um homem cheio de Deus. O rei Uzias era uma pessoa a qual, quando passava nas ruas, todos comentavam, olha lá o profeta, olha lá o homem de Deus. Rei, não profeta, olha lá o homem de Deus. Sabe aquela pessoa em que quando passa você vê o resplandecer de Deus. Você vê que tem Deus na vida daquela pessoa. Ei, a palavra está dizendo, tem muitas pessoas que falam que você não é homem, que você não é mulher de Deus. Falam assim, ó lá vai o crentezinho. Lá vai o crentezinho. Com a Bíblia debaixo do braço. E nada muda na vida dela. E saiba que Deus é na sua vida. Um dia essa pessoa vai ter que ver Deus exaltando você. O rei Uzias, ele tinha tanta presença de Deus, mas pela primeira vez na Bíblia, eu vejo um homem cheio de Deus, mas cheio de Deus, que ele é tão cheio de Deus que ele se incha com a presença de Deus. De vez de ele se encher, ele ficou cheio. Tem gente que é assim. Recebe de graça. E agora, olha só como ele está. Olha como ela está. Um dia, e foi o pior dia do rei Uzias. A Bíblia não vai dizer, mas creio que foi no dia de sábado, porque era um dia a qual todos guardavam ali naquela época, no Antigo Testamento,
para poder ficar em adoração. Não podia trabalhar. Não podia. Então creio que quando o rei Uzias, ele está passando na porta do templo, e ele vê muitas e muitas pessoas. Ele vê muitas pessoas que querem fazer o sacrifício. E ele vê que a multidão está lá parada. Acontece que ele bate no peito, achando porque ele é rei, ele pode fazer o que quer. Ele pensa que porque ele é rei, ele vai fazer da maneira dele. O rei Uzias, ele pega, chega no sacerdote, passa pelo sacerdote. Agora o rei quer ser sacerdote. Ei, o rei quer ser sacerdote. Sabe o que eu entendo, meu irmão? Deus te levantou como pastor, então seja pastor. Deus te levantou como evangelista, seja evangelista. Deus te levantou como levita, como cantor na casa do Senhor para louvar, que louve. Agora não queira você que está louvando querer ser pastor. Não quero você, a qual foi levantado para poder estar na frente, na porta ali da igreja, e já querendo ser pastor, querendo ser apóstolo. Ei, não põe a mão aonde você não foi chamado. Não põe a mão aonde você não foi chamado, querido. O rei Uzias pega neste momento. Nesse momento ele pega agora. E ele vai em direção aos pães da preposição. Ele pega agora e começa a fazer o papel ali que o sacerdote faz. Ele pega agora e quer fazer da maneira dele, da maneira dele. Ei, não é da maneira que você quer, meu irmão, minha irmã. É da maneira que Deus quer. Rádio Monte Oreb. 11h37. Ei, o rei Uzias, ele vai agora e pega tudo que o povo tinha. E agora ele vai oferecer em sacrifício. Pega os pães da preposição e faz o papel de sacerdote. O único que eu vi que foi profeta, sacerdote e rei, na Bíblia só conheço um. É o Senhor Jesus de Nazaré. Oh, aleluia. Olha. O homem pensa que está tudo bem. O rei pensa que está tudo normal. O rei pensa que é dessa maneira.
bateu no peito e fez do jeito dele. Sabe que um homem cheio de Deus. Agora o diabo percebe a arrogância, prepotência, se achar que é melhor do que os outros. Ele pega agora, está indo embora, achando que está tudo normal. Acontece que agora Deus pega pela primeira vez. Ele tinha colocado uma unção na testa do rei Uzias. O mesmo óleo que descia sobre a cabeça dele. Agora ele vem e arranca aquela unção. E agora ele coloca uma lepra bem no meio da testa do rei Uzias. Bem no meio da testa do rei Uzias. 24 horas no ar. Rádio Monte Oreb. Isaías vai ter uma notícia. Isaías, quando está indo em direção aonde chamaram ele, ele está pensando: ei, vou ter uma conversa com meu tio. Vou ter uma conversa, vou chegar lá, vou ficar do lado dele, vou ficar do lado do rei. E vai ser como todos os dias, vamos dar risada, vamos falar o que aconteceu no dia. Mal ele sabia que o tio dele estava morto. O rei Uzias estava morto. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mind Isaías está chegando, ele vê uma multidão. moving in this place. Ele vê uma multidão. La, la, la. Quando ele se aproxima, ele começa a ver que as pessoas estão com os olhos cheios de sangue, os dentes rangendo, estão com ódio de Isaías. Mas por que, labareda? Porque muitas das vezes o profeta Isaías, ele apontava With God's glory on the wings. Ele apontava, a Bíblia vai dizer isso. Many waters. Ei, mas ele não pregava a verdade? Sim, pregava a verdade, mas lhe faltava o amor. É o ajuste. É o ajuste que Deus quer. É o ajuste que o Senhor quer. Neste dia de hoje, Deus está aperfeiçoando o teu ministério. Deus está falando: eu quero você andando, mas da maneira que eu quero. The presence of angels with God's glory on. Coisa linda. Like the voice of many waters. E por que as pessoas querem ali a morte? Querem a morte de Isaías. Porque um texto vai dizer que um dia ele começa a olhar para as pessoas e ver o defeito, ver o pecado daquele povo. Ele faz o papel de profeta, mas a arrogância dele fez com que as pessoas olhassem para ele e esperassem o momento certo de cobrar. Você vai ver que no texto ele fala: ai de ti, prostituta. Ai de ti, ai de ti, ai de ti. You are worthy.
Ai de ti, adúltero. Ai de ti. Ele tá pregando certo. Mas parecia que não era Deus que estava falando. Parecia que era ele. Ei, meu irmão. Deus está ajustando tudo hoje. Deus está ajustando. Deus está tendo encontro contigo hoje. Deus quer ver você pregando. Você sabe que tem gente, tem homens e mulheres de Deus que falam assim: eu só prego cajado. Eu só prego cajado. Eu só prego cajado. Meu irmão, se você diz para as pessoas que você só prega cajado, não é uma palavra revelada. Não é uma palavra que vem do céu. É uma palavra escolhida por você. Antes de ministrar a mensagem, ela tem que vir do sublime trono. Ela tem que vir de Deus. Acontece que Isaías, ele começa a apontar e não tem dó das pessoas. Muitos falam que João Batista era um homem da pregação pesada. É porque não conheciam Isaías. Agora todos aqueles querem a morte. Sabe por quê? Porque é o seguinte: as pessoas falam, seu tio morreu. O rei Uzias morreu, Isaías. E agora, quem vai te ajudar? Quem vai fazer a tua segurança? Quem? Sabe por quê? Porque Isaías, ele tinha Deus, mas ele acreditava mais no tio dele, mais no rei Uzias do que em Deus. Ele sabia do que Deus era capaz, só que ele exaltava mais o rei Uzias. Meu irmão, só existe um rei verdadeiro. Na terra tem vários, mas existe o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isaías, agora ele vai perceber que ele precisa, é como se ele estivesse na beira do mar e começa a perceber que a água vai batendo em seu lombo. Vai batendo e ele agora não consegue mais ter um suporte, um auxílio, um encosto que era o rei Uzias. Agora ele está na beira do mar e ele tem que aprender a nadar. Tem horas, meu irmão, que parece que o chão acabou, que sumiu. Meu irmão, saiba que você é dependente de Deus. Deus é o teu suporte. Deus é o teu auxílio presente. Você vai perceber agora que Isaías, ele simplesmente, nesta hora, você vai perceber que Isaías,
ele olha para o povo e o povo querendo matá-lo. Isaías agora ele não sabe o que fazer. Agora ele está numa situação em que ele vê que ele está rodeado de um povo que quer matá-lo. Isaías agora vai ter algo novo em sua vida. Sabe quando você se coloca no estreito? Tem horas em que você se depara na frente do maior problema. E logo vem um grito de socorro. Logo você fica em desespero. Você percebe que tem momentos em que a ajuda não vem de lado nenhum. Isaías agora não sabe o que fazer. Isaías ele pega agora e começa a olhar ao teu redor. Mas tem uma coisa linda. Mas tem uma coisa em que Deus quer de mim e de você. É dizer, Senhor, o Senhor é tudo para mim. Senhor, sem você eu não sou ninguém. Deus quer ouvir na tua boca. Deus quer ouvir. Deus, ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir o teu clamor. O texto vai dizer que agora ele está numa posição a qual ele se debruça, ele cai naquele momento. O texto vai dizer que ele agora começa a dizer, gritando: ai de mim que estou perecendo, ai de mim que estou morrendo, ai de mim que estou perdido. Isaías, ele agora, aquele dedo que apontava, falava, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Ele agora muda. Ele começa a falar, ai de mim. Ai de mim. Você vê como as coisas mudam? Uma coisa é você olhar para outra pessoa e você dizer, ei irmã, você não acha que tua saia está muito curta? Ei irmão, você não acha que você não tem que ficar andando de bermuda? Ei irmã, você acha que esta maquiagem não está forte demais? Ei, você só vem no ei. Meu irmão, sabe o que acontece? Falar a verdade é bom. É o que Deus quer. Mas irmão, vou ser sincero. Tem batalhas que a gente consegue só em oração, em jejum. Orando. E uma coisa é o seguinte: não sou eu, não é você que vai mudar a vida da pessoa. Porque dentro da igreja, ainda quem muda tudo é o Espírito Santo. Dentro da igreja, meu irmão, ainda quem muda é o Espírito de
Deus, meu irmão. É o Espírito Santo que muda. Não sou eu, não é você. Ei, o Espírito Santo sabe de tudo e ele sabe do que está fazendo. Amigo, ouça agora nesse hino o que vou dizer. Jesus é o único amigo, quer salvar você. Teu estado era pra morrer, mas recebi perdão. Justiça ele fez por mim e estendeu a mão. Sou feliz, sou feliz. Meu irmão, Isaías, ele vai se deparar agora em uma situação a qual ele nunca esteve. Ele sabe que o rei está morto. E que existem pessoas que querem a cabeça dele. Mas agora ele percebe o erro dele. Porque ele queria se sentir melhor do que os outros. E ele achava que porque ele prega o evangelho, ou que ele pregava a palavra de Deus, ou Deus está falando comigo e com você. Não queira ser melhor do que os outros. Porque eu e você somos pecadores. Temos que pregar e ficar firmes, ser retos, para que não possamos cair. Mas Deus me livre se um dia nós errarmos. O tanto que nós olhamos para as pessoas e muitas das vezes se achamos melhor do que o outro. Não é dessa maneira. Não é assim que Deus quer você. Deus quer você pregando a verdade. Mas saiba que eu e você podemos errar sim. Não que nós devemos. Temos que vigiar. Mas saber que somos pecadores como qualquer outro. Somos um povo escolhido. Só que temos que reconhecer que nós estamos em uma posição. Estamos em uma posição. Estamos em uma posição de adorador. E não de juiz. Deixa o juiz, o Altíssimo, julgar, porque esse não é o nosso papel. Isaías agora, neste momento, ele está ali caído no chão, prostrado. Ele está em lágrimas, achando que já era. Mesmo achando que era melhor. Mas ele percebe. E ele fala assim: pois sou o homem de lábios impuros. E vivo no meio de um povo que tem lábios impuros. Ele sabe o que a palavra está dizendo. Ele percebe que aquele povo que tinha os lábios impuros, ele não dava nada para eles. Pregava e não queria. Ele não via as pessoas como seres humanos. Ele tinha que pregar a verdade, mas não tinha que se achar melhor. Agora ele percebe que ele também tem os lábios impuros. Naquele mesmo momento, os olhos dele, em uma visão, ele agora é transportado para um cenário espiritual. Coisa linda, ele vê agora, a palavra diz que os olhos dele viram um rei, o Senhor dos Exércitos. Como diz a palavra, ele não vai ver a face. A palavra não diz isso, mas ninguém vê a face de Deus.
neste momento ele está vendo agora, ele olha para o alto. Ele agora não está mais vendo pessoas ao seu redor. Muda o cenário. Sabe por quê? É como se eu pudesse ver. Não tem como eu sentir o que Deus sentiu, mas é como eu pudesse ver Deus olhando para baixo e falando: olha aí, ei, Isaías, era desse jeito que eu queria você. Era desse jeito, Isaías, que eu queria ver você. Não era exaltando teu tio porque é um rei na terra. Eu queria ver você me exaltando. Eu queria ver você dessa maneira. Eu pensei que nunca ia chegar esse dia, Isaías. É claro que eu sei de tudo. Só que eu queria o teu passo. Eu queria que você percebesse que você também erra, Isaías. Mas hoje eu te mostro em visão espiritual. Oh! Agora ele está agora tendo uma visão. E ali naquela mesma hora ele é transportado. Ele está ali agora olhando. E ele começa a olhar para o alto. Coisa linda. O texto vai dizer que quando ele olha para o alto, ele vê o Senhor. Meu Deus. Ele vê o Senhor sentado em um trono. Coisa linda, Deus. Ele vê, e o teu manto enchia o templo, sacudia, ele balançava. Oh, aleluia, era o manto de glória, era a presença de Deus, era o Yeshua, em vestes de majestade. Majestade não da terra, mas celestial. Ele começa a olhar, e acima daquele que está sentado, ele começa a perceber que aquele que está sentado é o Senhor, é o Rei dos Reis. E ele começa a perceber que acima dele existe serafins. E aqueles serafins olham para aquele que está sentado. E eles começam a glorificar e a exaltar aquele que está sentado. E eles começam a dizer: Santo, Santo, Santo é o Rei dos Reis, é o Rei dos Exércitos, e toda a terra está cheio da sua glória. Aleluia, 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 Jesus. Oh, glória, Senhor, Pai, coisa linda, coisa linda. Ele começa a olhar, e quando ele começa a olhar, aqueles que estão acima, os serafins, gritando que ele é santo, gritando que Deus é santo. Naquela mesma hora é como se Deus nem olhasse, e ali o serafim olhasse para Isaías, olhasse para ele, e de repente vem aquele serafim, pega uma tenaz, olha ali o altar, e ali está cheio de fumaça. É o Shekinah de Deus. Isaías está vendo tudo, ele não está nem acreditando.
E quando ele está olhando, vem um serafim como Atenais, passa Atenais sobre aquele altar, e ele tira uma bola de fogo e vem sobre Isaías e toca em seus lábios. Seja purificado hoje, Isaías. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz. 12:04. Rádio Monte Oreb. Eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou Então adore. simplesmente Adore, Isaías. Eu vou Adore você que está ouvindo esta programação Incendeia São Paulo com o pastor Luiz Lavareda. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Meu irmão, Deus está dizendo, está falando contigo. Ele está aperfeiçoando Só como pode ainda o teu chamado. se não tem Ei, você vai pisar muito na terra. abandona O ele. diabo está tentando parar você. Você que está começando agora. Mas Você que já está há mais de 5 anos. faz 10, 15, 20, 30. teria Deus está dizendo, eu estou aperfeiçoando hoje. oro pelo Tem coisas que você não sentia, que você vai sentir. tudo é dele. Deus está dizendo, eu estou aperfeiçoando. Só Estou colocando mais forças nas suas pisadas. motivos perfeitos. Para que quando vier a tempestade, quando vier algo contra ti, você vai agir com amor. Você vai agir do jeito que eu quero. Adorar, Da maneira que eu quero. eu vou Porque assim como eu fiz na vida de Isaías, assim diz o Senhor. Eu estou fazendo na tua história. Deu uma ordem pra poder matar, e Miriam, seu irmão, a observar. Na beira do rio Nilo ela vai vigiar, aonde Moisés iria chegar. De repente no Egito vai acontecer, dentro de um Meu irmão, vieram palavras doces mãe não precisa na boca de Isaías. preocupar. Moisés está vivo, eu ouvi ele chorar. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Joquebede, você não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Vai, Joquebede, vai. Moisés não vai morrer. Meu irmão, olha só, presta atenção. Isaías agora vem com palavras doces. Deus começa a usar ele de uma maneira mais amorosa. O bebê fará. Ele começa a falar, ei, não faça isso, não peque. Irmão, a observação. Só que ele começa a falar com amor. E unir Ele agora sabe como deve estar pregando. de Moisés. Ele exorta, mas também fala do O amor. Egito vai acontecer. Aqueles que queriam matar ele Dentro de um cesto. começam a perceber que quando Isaías está falando, ele começa a dizer palavras doces, porque ele só vinha com palavras amargas. O Joquebede, Agora Isaías está dizendo o quê? Isaías está dizendo, ei, bebê Joquebede. vai vir um dia a qual virá uma mulher e dará um filho. Oh, aleluia! Virá uma mulher virgem
que dará um filho e que se chamará Emanuel, Deus conosco. As pessoas olharam para Isaías e perceberam que as palavras tinham mudado. Percebeu que agora Isaías tinha amor, que ele exortava, falava o que estava errado, mas ele sabia agora como dizer as coisas. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não vou aturar o pecado, mas hoje ele vem com bálsamo de Jessé. Ele vem agora passando sobre todas as tuas feridas. As pessoas que olhavam para Isaías agora vê um homem modificado. Deus está dizendo, ele está modificando a minha e a sua vida. Ele está mudando tudo. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia a qual eu estou fazendo com que você possa estar andando firme da minha maneira. E eu estou fazendo com que você ouça mais. Eu não vou me segurar. E tenha amor pelas almas. Deus diz, cuide das minhas ovelhas. Agora vamos entrar. É. Olha quem vem entrando no meio da igreja. É o general de guerra. É o general de guerra e vai entrar na sua vida. Meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos. Aleluia. Do todo mal. É Jesus o glorioso, poderoso. Meus irmãos, eu quero fazer um convite para vocês. Hoje nós teremos um culto na igreja qual eu congrego, e é a igreja Adebrais Coab Paulistano. Congrego lá na Adebrais Coab Paulistano, a qual a nossa sede existe a direção geral do bispo Samuel Ferreira e da bispa Aquila Ferreira. No meio da mocidade, passa general. E nós estamos na Adebrais Coab Paulistano, a qual a direção local é o pastor Francelmo e a pastora Luzione. No em cima do ministério. Meus irmãos, temos culto de quarta, culto de ensino às 19h30. Passa general, passa general. Também na sexta-feira, no dia de hoje, às 19h30, culto de louvor e adoração. Olha quem vem quebrando todo mal. Eu convido você hoje para poder estar indo em nossa igreja. Temos um culto também de domingo, o culto com a família. O culto com a família. E começa às 18h15. E hoje tem culto, meu irmão. Hoje tem culto em nossa igreja, Adebrais Coab Paulistano, às 19h30. Vai lá hoje, vai lá dar uns glória. Vai lá, você que ainda não conhece o ministério. Você que está sem ministério, vai pra lá. Vai lá. Vai ser bem recebido. Aleluia. Vai lá, fala que o pastor Luiz Labareda fez um convite para você ir lá hoje. A verdade é Jesus, é o Espírito Santo te chamando. Vai lá hoje. Anota aí o endereço da Adebrais Coab Paulistano. Fica na rua Mica Branca, número 27, no Jardim Paulistano. É para baixo ali da Rua das Pedras. Agora sim, na presença do gênero. Adebrais Coab Paulistano, Rua Mica Branca, número 27, no Jardim Paulistano. Ali para baixo da Rua das Pedras, próximo ao ponto final da lotação Jardim Paulistano. Temos o culto hoje lá, vai ser mistério. Vem com nós. Vem comigo. Fica a presença do general. Passa general.
vida ainda. Glorifica, aplauda ao Senhor. Meus irmãos, eu vou me despedindo e creio, vamos ver se amanhã entramos no ar. Vamos ver. Nós fazemos a programação de segunda a sexta. Sim, Deus é fiel para cumprir. Fazemos aqui o programa Incendeia São Paulo com o pastor Luiz Labareda. Deus é fiel. Todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 11 horas. Deus é fiel. Estamos firmando aí no horário. Às vezes começamos um pouco mais tarde. Mas você pode estar vendo aí a programação gravada aí no Facebook, PR Luiz Labareda. PR Luiz Labareda. Ou você pode também estar entrando na minha página, Pastor Luiz Labareda. Ou você pode estar vendo a programação, assistindo e ouvindo no YouTube. O canal aqui, há pouco tempo eu comecei. Santidade. Você pode estar indo lá, pode estar compartilhando e se inscrevendo no canal para poder estar compartilhando. Meu irmão, quer levar o pastor Luiz Labareda na sua igreja para poder ministrar uma palavra, para poder ministrar ali os corinhos, ou até mesmo tocar com vocês? Me chama no WhatsApp. Sim, Deus é fiel. Anota o WhatsApp aí. 11 9 8498 8492. Anota de novo aí. 11 9 8498 8492. Chama, pastor Luiz Labareda. Temos agendas abertas. Pode me chamar que eu vou lá para ministrar a palavra, para cantar uns corinhos, para adorar o Senhor com você. Eu não morrerei enquanto. É isso aí, tá bom? Então ficamos aqui. Espero que amanhã eu possa estar entrando em qualquer horário aí. Quem sabe de repente até às 11. É porque temos muitos compromissos no sábado e no domingo. Eu quero ver. Mas pode acontecer da gente entrar em qualquer horário aí. Arrumando um espaço, a gente ajuda a gente na obra. Com esse mesmo WhatsApp você pode ajudar. Nós temos custos para poder fazer a programação. Gasto com internet. E para poder pagar o horário da rádio. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Que a graça do Senhor Jesus, a santa consolação do Senhor, esteja com todos. E que todos, aonde estiverem, diga amém. Pois essa vez somente dei o meu coração. Pois essa vez somente dei o meu coração. Pois essa vez somente dei o meu